Bom, pessoal, eu sou a Beta, professora de espanhol, e hoje eu tô aqui no Instantâneo pra gente ter a nossa primeira aula sobre artigos. Bom, pessoal, os artigos, na verdade, eles acompanham o substantivo. Tá, Beta, mas como assim eles acompanham o substantivo? Eles, primeiro, concordam em gênero e número com eles, e segundo, eles delimitam se o substantivo é ou não conhecido pelo falante. Bom, por isso a gente vai dividir os artigos em artigos determinantes, que é quando a gente conhece o substantivo, e indeterminantes, que quando o substantivo ele não é específico, ele é desconhecido pelo falante. Bom, os artigos determinantes, eles são os seguintes. Eu tenho ele, masculino singular, que seria o nosso o, mas cuidado, atenção, te liga aí, ó, lombriga. O ele com acento, ele significa ele, é um pronome pessoal reto. Já o ele sem acento, esse cara aqui, ó, que a gente tá falando em artigos, ele é o nosso o. Então, o ele com acento é um pronome e o ele sem acento, ele é um artigo. Continuando agora em artigos determinantes. Os artigos determinantes, tu tem o ele sem acento, que significa o lá, o los e o las. Por exemplo, el coche es nuevo. Ou seja, esse ele é o nosso artigo que tá concordando em gênero e número com coche. La mujer es bonita. Esse lá é o nosso artigo que está concordando em gênero e número com mujer. Los muchachos son inteligentes. Esse los está concordando com muchachos, está determinando muchachos. E las bufandas son nuevas. Esse las está concordando com bufandas, ou seja, está determinando bufandas. São as bufandas que eu conheço, são as mantas que eu conheço. Já os artigos indeterminantes, na verdade, eles determinam aquele substantivo que não é conhecido. Na verdade, muito mais do que isso, é que não é específico. Por exemplo, se eu falasse assim, aqui há uma livraria. Esse uma livraria, na verdade, eu não estou especificando determinada livraria. Eu estou falando que aqui tem qualquer livraria. Comprei um caderno. Sei lá qual caderno que é, pode ser de capa dura, capa mole, capa vermelha, capa preta, pode ser qualquer caderno. E nessa livraria, eu comprei um caderno, unos lápices e uma goma. Tá, Beta, então eu entendi tudo. Os artigos, eles concordam com gênero e número com o substantivo e eles podem ser determinantes ou indeterminantes. Tá? E agora, acabou a aula? Nananana. Nem tudo é Disneylândia, baby! Olha só, agora tu vai conhecer o artigo neutro, o lo. Bom, pessoal, o lo, ele é o artigo neutro. Mas se ele é neutro, ele não tem gênero nem número. Ele é neutro. Ele só tem uma função. E essa função do artigo neutro é substantivar. Substantivar aquilo que não é substantivo, mas que está no lugar de um substantivo. Ou seja, primeira coisa, o lo, ele nunca vai acompanhar o substantivo. Ele vai acompanhar sempre aquela classe gramatical que não é substantivo, mas que está no lugar de um substantivo, que na verdade são três: adjetivos, advérbios e verbos no particípio. Se eu falasse assim, lo bonito del día es el sol. Bonito, na verdade, tu sabe que é um adjetivo, mas nessa frase, nessa oração, ele não é mais um adjetivo. Ele não é um adjetivo como, por exemplo, el hombre bonito. Esse el hombre bonito, o bonito, ele tá fazendo o quê? Ele tá caracterizando, ele tá determinando o hombre. Já no lo bonito del día es el sol, esse bonito, ele tá no lugar de um substantivo. Depois dos adjetivos, eu tenho os advérbios. Quando a gente pensa em advérbio, a gente sabe que o advérbio, na verdade, ele é uma classe circunstancial, ele é um termo acessório, não é obrigatório. Mas no momento que ele for substantivado pelo lo, ele deixa de ser um termo acessório e passa a ser um termo fundamental. Por exemplo, se eu falasse, Beta, oi, Beta canta bien. Esse bien é o modo como eu canto. Mas eu poderia tranquilamente tirar ele dessa oração e dizer simplesmente, Beta canta. Mas se eu falasse a seguinte frase, no sabes lo bien que me haces. Esse lo bien, ele não tem um valor adverbial. Na verdade, ele deixou de ser um advérbio em função desse lo e passou a ser um substantivo. Tanto que, pensa, olha para essa oração. No sabes lo bien que me haces.
No sabes que me haces. Eu não posso tirar esse lo bien. Ou seja, esse bien, ele deixou de ser um advérbio e passou a ser um substantivo. Por quê? Porque ele foi substantivado pelo artigo neutro lo. Bom, e para fechar as 3 classes que são substantivadas pelo artigo neutro lo, agora a gente vai ver os verbos no particípio. Olha essa oração. Lo ocurrido fue estupendo. Ocurrido é o particípio do verbo ocurrir. E nesse caso, ele está agindo, ele está funcionando como um substantivo, como se fosse a coisa que aconteceu. Ou seja, ele foi substantivado pelo artigo lo. Bom, pessoal, o que é importante é a gente entender o seguinte. O lo, ele vai substantivar de 2 formas. Uma, generalizando conceitos, ou seja, coisificando. E outra é intensificando. Tá, mas intensificando? Como assim? Olha só, lembra lá do exemplo dos advérbios? No sabes lo bien que me haces? Ou seja, quando a gente vai traduzir isso para o português, não vai ficar não sabes o quão bem tu me fazes? É essa a ideia da intensificação. Tá, gente, mas só cuidado na aplicação. Não é toda vez que tu vai ter um adjetivo, um advérbio ou um verbo no particípio que tu vai botar um lo na frente. Tu só vai botar um lo quando esses caras deixarem de ser determinadas classes gramaticais e passarem a ser um substantivo. Se liga aqui, eu tenho essa lacuna e eu tenho mejor alumno es mi vecino. Em contraponto, na frase de baixo, eu tenho a lacuna mejor de todo já passou. O mejor de cima e o mejor de baixo tem a mesma classe gramatical? Não tem. Por quê? Porque o mejor de cima, ele está caracterizando o aluno. Ele está cumprindo o papel dele de adjetivo, ou seja, ele não pode ser substantivado. O que vai antes do mejor de cima vai ser o ele, porque ele também vai concordar em gênero e número com aluno. Já o mejor de baixo, ele está sendo substantivado. Então, se a melhor coisa que já passou, eu vou botar o lo na frente. Bom, mas cuidado, gente. Por quê? Porque quando eu tenho infinitivo, por exemplo, cantar, amar, bolar, hablar, se ele estiver no lugar de um substantivo, ele não vai ser substantivado. Por quê? Porque ele assume o papel de substantivo. Ou seja, como ele assume o papel de substantivo, ele não está mudando de classe. Sendo assim, o que vai botar na frente do infinitivo? Sempre o artigo masculino el. Dessa forma, tu vai ter, por exemplo, el cantar de los pájaros es lindo. Pronto. Viu como artigos não é tão difícil como parece? Até a próxima! Não, só terminar de comer, né? Eu vou botar fora a bolachinha.